começo deste ano, alguns políticos fascistas da Suécia, protestando, diziam ele, contra a resistência da Turquia a concordar com a entrada da Suécia na OTAN, esses fascistas suecos usaram isso. Era uma das desculpas. Mas, na verdade, aproveitavam a ocasião para defenderem suas posições xenófobas, ou seja, o medo do estrangeiro, a aversão ao estrangeiro, à cultura estrangeira, ao idioma estrangeiro, às pessoas de outro lugar. E esses partidos, inclusive, porque são alguns partidos que abrigam esses fascistas suecos, esses partidos, inclusive, se aproveitaram de um rebaixamento na qualidade de vida na Suécia para acusar quem? Os imigrantes. Acusaram os imigrantes pelo aumento do consumo de drogas na Suécia e pelo fato de que algumas regiões têm convivido com problemas de gangues armadas, o que era impensável há 30, 40 anos na Suécia, não é? Não tem nada a ver com os imigrantes. Tem a ver com um consumo muito maior dos suecos. Consumo muito maior de drogas pelos suecos. Consumo muito maior de entorpecentes pela juventude sueca. Não tem nada a ver com os estrangeiros, com gente que foi lá buscar trabalho, fugindo de guerra, fugindo de confrontos locais, alguma coisa assim. Mas eles aproveitaram isso e defenderam então, usando essa desculpa de que a Turquia estava resistindo a autorizar a entrada, porque a entrada na OTAN pressupõe uma autorização de todos os países. Se um veta, não tem entrada. É igual a União Europeia. Se um veta, não tem entrada, não tem acordo, não tem nada. A OTAN também tem essa ideia, esse princípio no seu estatuto. A ideia de que a unanimidade é indispensável para que novos membros entrem para a organização. E a Turquia vinha resistindo. E por vários motivos, inclusive motivos específicos da Turquia, entendendo que a Suécia dá abrigo ao que a Turquia chama de terroristas curdos, né? Que querem a independência do Kurdistão turco, etc. É uma questão específica da Turquia. Mas esses fascistas aproveitaram a ocasião e defenderam que o Alcorão deveria ser queimado diante da embaixada turca. Pouco depois, isso aconteceu. Pouco depois, houve uma autorização das autoridades suecas para que isso ocorresse. E também veio um pedido logo depois, e aí de outro tipo de oportunista, aí os subprodutos daquelas bobagens do Marcuse, né, que defendiam também a queima da Bíblia e da Torá. Torá, na verdade, você tem ali os 5 livros, né, escritos por Moisés, né? E defenderam a queima da Torá e as autoridades, não, tá tudo bem. Não se tratava ali de liberdade de expressão ou de manifestação. Era um ato de agressão a bilhões de pessoas e o Estado sueco disse, vai em frente,
Vai em frente, não tem problema. A polícia autorizou? Não, mais do que a polícia autorizou. A polícia autorizou o ato em si, a concentração em si. Mas houve autorização do Estado sueco, que agora não pode dizer que foi autorização da polícia. No caso específico, essa reação ganhou um corpo considerável, principalmente com a participação de xiitas. Brigadas xiitas, inclusive ligadas a um dos líderes mais influentes da sociedade iraquiana, né, o Al-Sadr. E então eles decidiram que haveria essa manifestação de repúdio ao que aconteceu na Suécia, atacando a embaixada sueca, colocando fogo. O governo, por sua vez, embora tenha criticado a ação contra a embaixada em si, até pelos acordos internacionais que há, né, para a proteção das embaixadas, mas o fato é que o governo iraquiano decidiu que o embaixador sueco deveria ir embora. E mais, que a Ericsson tem suspensa sua permissão de trabalho em solo iraquiano. E vale notar aqui que o que há nessa autorização do governo sueco, né, que se fantasia de liberdade de expressão, mas na verdade é uma liberdade de agressão. E da mesma maneira que essas pessoas gritam intolerantes, intolerantes, quando os muçulmanos, por exemplo, rejeitam um livro e o queimam como blasfemo, e aí são chamados de intolerantes, os que chamam os islâmicos de intolerantes não toleram o livro central do Islã e autorizam sua queima. É um exemplar, obviamente. Você não está perdendo o Alcorão. É um exemplar. Mas é um exemplar que, ao ser atacado, você está atacando mais de 1 bilhão de pessoas. Existe um conceito no Alcorão que é da jihad. Um conceito que o Ocidente transformou, principalmente depois de 79, né, da Revolução de fevereiro de 79, que levou Khomeini ao poder no Irã. O Ocidente trata essa palavra, jihad, como sendo guerra. Jihad, na verdade, é luta. E há duas jihads, né, no conceito de Mohammed, do Maomé, no conceito maometano. Um é a ideia da pequena jihad. A pequena jihad é a defesa do Islã onde ele está instalado, organizado, onde a sociedade é muçulmana. A defesa daquela sociedade e da sua crença. E a grande jihad, olha que interessante, é a luta de cada um contra si mesmo. A luta de cada um contra os seus próprios pecados, né? As suas próprias rebeldias. Isso é jihad. Mas dois pensadores egípcios mudaram esse conceito já no século XX. É claro que antes disso você tem mudanças radicalizantes com os wahhabitas na Arábia Saudita, que, aliás, ainda são o principal grupo de pensamento islâmico na Arábia Saudita e de influência direta sobre a família real saudita. Mas esses dois pensadores islâmicos, Al-Banna primeiro e depois o Qurtubi. O Al-Banna foi morto pela monarquia egípcia e
o Qurtubi pela República Egípcia, já com Nasser. O Qurtubi, inclusive, apoiou Nasser no começo pela derrubada da monarquia que havia matado Al-Banna. E o Qurtubi depois foi preso, escreveu a maior parte da sua obra na cadeia e foi morto pelo governo republicano egípcio. Ou seja, por aqueles que chegaram ao poder numa revolução apoiada pelo Qurtubi. Não que ele apoiasse movimentos políticos, né? A preocupação dele era com o Islã. E os dois mudaram o conceito de jihad. Principalmente Qurtubi, o mais influente deles, porque eles expandiram a ideia de jihad para o conceito de expansão do Islã para todo mundo e de sujeição do mundo ao Islã. Vale notar que o irmão de Qurtubi levou suas ideias para vários países de maioria muçulmana e um de seus assistentes que acompanharam palestras, não vou chamar de aluno, né? Mas que não era aluno do irmão, mas foi aluno de Qurtubi indiretamente, foi Osama Bin Laden. Mas é interessante notar que há uma motivação política e sociológica para essa radicalização, que é o tratamento que esses povos, em diversos momentos e por diversas circunstâncias, em diversas circunstâncias e por diversos motivos, receberam do Ocidente. De certa maneira, ali, além da reação com base religiosa, uma reação política, sociológica, uma reação cultural. Vejam o que os Estados Unidos fizeram no Afeganistão. Além da arrogância de tomar palácios, dominar estradas, com muita incompetência, por sinal, depois de 20 anos, eles mal conseguiam controlar uma pequena estrada que ligava o aeroporto internacional de Cabul ao centro do poder em Cabul. 20 anos. O resto do Afeganistão eles não tinham nenhum controle. Mas eles tentaram entrar nas escolas afegãs, mudar valores afegãos. Queriam que as meninas afegãs passassem a pensar de acordo com uma cartilha de uma minoria ínfima do Ocidente, que tenta impor essa própria cartilha no Ocidente e gera também reações virulentas, porque é uma imposição arrogante e degradante. Queriam impor essas mesmas notas de cartilha ocidental, colocando-as como curriculares para crianças afegãs. Atacando o princípio de que a autoridade no Afeganistão, a principal autoridade nunca é a autoridade central, o presidente, o primeiro-ministro. A autoridade é regional, é local, é familiar. Os clãs, as reuniões familiares, os grupos familiares são a fonte e o desfecho do poder no Afeganistão. E os Estados Unidos queriam transformar a sociedade afegã, torná-la uma sociedade americanizada, o que é impossível. E apenas produziu com isso ressentimento, raiva, a ideia de que aquele ocupante tem de ser removido dali. É um cara que está destruindo a nossa sociedade. Isso, essa arrogância, que levou, por exemplo, o governo Obama a decidir afastar, derrubar, destruir o governo de Bashar Assad. E de repente se percebeu, se notou, se descobriu, olhou no espelho e se viu completamente impotente para impedir
que a sua ação teve como resultado a tomada de territórios no Iraque e na Síria pelo Estado Islâmico. Descobriram a realidade. Porque além do aspecto religioso, esses movimentos ganham muitos adeptos na Ásia e na África, também na África. A África tem um crescimento extraordinário de convertidos ao Islã e, em alguns países, caso de Gana, de Angola, Moçambique, convertidos ao cristianismo, particularmente ao protestantismo. E a questão religiosa se mescla com o ressentimento histórico, com o cansaço de estar sob botas e ordens ocidentais, interferências. Eles criaram países, o Iraque como país, não como civilização, que é muito anterior à dos europeus. A civilização ali entre o Tigre e o Eufrates, convenhamos, né? É uma das mais antigas da história. Os caldeus. Mas o Iraque como país colocado institucionalmente do ponto de vista jurídico e de reconhecimento internacional é uma invenção britânica. E os britânicos colocaram comandos sunitas sobre uma sociedade xiita, absolutamente indiferentes aos sentimentos do povo, etc. E há, na relação do Islã com a sociedade, algo tão profundo que o Islã só pode ser editado em árabe, ou seja, é também uma expressão cultural. Você pode, claro, encontra traduções, mas toda a edição autorizada é em árabe, é no idioma original. Porque a ideia, ela é exatamente da combinação de uma fé religiosa com uma cultura milenar, que vem de Ismael, filho de Abraão, e seus 12 filhos, 12 príncipes que desencadeiam a existência de 12 tribos árabes, né? Como aconteceu com Israel. Também com o filho de Abraão, Isaque, que é pai de Jacó, que dá origem às 12 tribos de Israel. E o Islã, inclusive, ele tem ligações com a Bíblia, inclusive em alguns costumes, em algumas normas, até alimentares, né? Em relação à carne de porco, etc., que remetem à lei mosaica, ao Antigo Testamento. Há ligações ali importantes. Houve tempos, por exemplo, em que minorias de judeus eram protegidas por forças islâmicas contra ataques estrangeiros, etc. Mas o que há nessa lamentável utilização da ignorância do povo sueco por fascistas que usam a política para estabelecer ou tentar estabelecer leis xenófobas contra os estrangeiros, contra a cultura estrangeira, contra o falar estrangeiro, contra os costumes estrangeiros. O que há por trás disso é também, além da ignorância e arrogância, elas se combinam estranhamente nesse episódio, mas há também essa tendência ocidental à relativização de valores, né? Aquilo que o Kant falava, né? Já no final do século XVIII, que a relativização de valores é uma estupidez do ponto de vista lógico, racional e metafísico. E a reação do Iraque, ela vai se expandir. Isso não vai ficar só no Iraque. Há 1 bilhão de muçulmanos no mundo, na África, na Ásia e, claro, minorias islâmicas na Europa, na América do Norte, na América do Sul. E na Europa, inclusive, no caso específico da França, né, com também o crescimento de uma xenofobia estúpida, a ideia de culpar o estrangeiro por todos os problemas nacionais, sendo que o que há é uma degradação dos valores que formaram aquela sociedade, ela está se corroendo internamente e culpa o estrangeiro
que não foi corroído, que não se corrompeu por aquela corrosão, por aquela corrupção interna. E não há dúvida que há também nesse episódio, principalmente em relação à Bíblia, aquele ódio que esse não por ignorância, né? Aquele ódio que o Nietzsche desenvolveu, primeiro um antissemitismo doentio e depois um anticristianismo doentio, que levou inclusive a escrever o Anticristo. E basicamente o que há no texto do Anticristo é uma espécie de constituição para o que virá, né? Para o que virá, para a grande tribulação, para a grande distopia que o mundo está construindo e que irá viver essa grande tribulação, irá sofrer essa grande tribulação, irá sofrer essa grande distopia. Claramente, você tem a história caminhando nessa direção e é inexorável, é inevitável. Então, o que lamentamos, porque não é a queima de um exemplar da Bíblia, mas é a queima de tudo que formou a sociedade sueca do século XVI em diante, a sociedade holandesa, a inglesa particularmente, a sociedade civil nos Estados Unidos, estão queimando. Elas é que estão queimando. Elas é que estão atiradas a uma fogueira de corrosão de princípios, de valores, a uma relativização estúpida e que estudifica, que leva à perda de conhecimento da história, à perda de conhecimento de valores, ao desligamento, à perda de vínculo com as bases culturais, históricas, que formam essas sociedades. E quando você perde esses vínculos, esses laços, essas ligações, essa base, esse fundamento, é o caos. É o caos. O que você vê nas ruas da Filadélfia não é um novo momento histórico, é o caos. É a ausência de qualquer base, de qualquer fundamento. É a degradação acelerada e desimpedida. E é isso que se vê na Suécia. A reação cristã, ela é até diferente, até porque a própria Bíblia diz que chegará ao ponto, isso você vai encontrar em Daniel, em Apocalipse, nas cartas de Paulo, no Evangelho, o ponto em que o próprio nome de Deus será proibido. Não é? E não é à toa que Jesus disse: o mundo vos odeia, assim como me odiou. Mas o Islã que tem também uma relação com um período milenar, com o fim dos tempos, assim como o cristianismo, mas há essa ideia que cresceu muito no século XX com esses dois pensadores, de um enfrentamento. E se o Islã é atacado, haverá uma reação que não será meramente de manifestações nas ruas ou de discursos nas mesquitas. Será institucional. Os governos não se sentirão livres para ignorarem essa situação. Eles serão, como foi o governo iraquiano, serão impelidos pela própria população a uma reação contra a Suécia e que pode se expandir na relação desse gigante. Feridas históricas de exploração, de arrogância, de tentativa de impor valores, de impor conceitos. Porque além do valor espiritual, metafísico, esse mundo islâmico arrogância, dessa manifestação
de estupidez que os suecos deram, mas que, de certa forma, em boa medida, aliás, expressa a degradação ocidental. Ronald.